Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje nós vamos falar sobre a unção de Elias, a unção de Eliseu, a habilidade de Deus sobre a instrumentalidade destes dois profetas que serviram a Deus de uma forma extraordinária na Palestina. A unção de Deus é a habilidade, o poder de Deus em nós, sobre nós, através de nós, para fazermos coisas extraordinárias debaixo da inspiração, debaixo da capacitação sobrenatural do Pai das Luzes. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que apesar das dificuldades, debaixo da nuvem de glória, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, o impossível se torna possível. Algumas coisas leves, fáceis e rápidas, outras coisas se tornam possíveis em Deus ao longo de um processo de dor, de perseverança, de foco, de determinação e de repetição. Eu quero que você leia comigo 2 Reis, capítulo 2, versículo 6, em diante, onde narra os últimos dias, os últimos momentos desse relacionamento profético entre Elias e Eliseu. Talvez sejam os caras mais famosos das escolas de profetas do Antigo Testamento. Depois vai surgir um reformador que vai reformar as escolas de profetas, que é o jovem Samuel, na cidade de Naiote, junto ao poço de água que está em Seco, Ramá. Mas Elias e Eliseu, eles estabelecem fundamentos de escolas de profetas tremendas, e a frase célebre sobre Eliseu pedir a Elias que receba a porção dupla, a porção dobrada, a porção infinita da unção que está sobre o ministério de Elias, agora na instrumentalidade no ministério de Eliseu. Disse Elias: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos caminhando. Foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles de longe. E assim ambos pararam junto às margens do rio Jordão. Então Elias tomou a sua capa, a dobrou e feriu, golpeou as águas do rio, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E respondeu Elias: coisa difícil pediste. Se você me ver quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não ver, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando pelo caminho, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele caíra. E voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias que dele caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um e de outro lado. E Eliseu passou a seco. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar o teu senhor Elias. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em alguns dos vales. Porém, Eliseu respondeu: não enviem ninguém para buscar Elias. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, disse-lhes: vai, mandem, enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram durante 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para Eliseu, pois ficaram em Jericó, e respondeu-lhes: eu não vos disse que vocês não fossem buscar Elias?
Se você entender um pouco sobre esse código e essa operação da unção de Deus, você vai perceber que Elias, na sua manifestação pública, estabeleceu várias escolas de profetas. Ele estabeleceu em Gilgal, ele estabeleceu em Betel, ele estabeleceu em Jericó, ele estabeleceu também junto às margens de diversas cidades e províncias na Palestina. Quando ele se aproxima do seu momento de encontrar-se com o Senhor, ele não sabe ao certo se ele vai ser levado vivo ou vai ser levado morto aos céus. Ele tem uma intuição, ele tem uma expectativa profética de ser levado vivo. Já havia antecedentes bíblicos na tradição oral do povo de Deus de um homem chamado Enoque, que foi amigo de Deus, que se tornou íntimo de Deus. Deus se agradou tanto de se relacionar espiritualmente com Enoque, que tomou Enoque para si. E Enoque foi aos céus vencendo a morte. Elias é o segundo homem relatado na Bíblia. Eu não sei quantos tiveram essa experiência ao longo da história da humanidade, mas narrados nas Sagradas Escrituras, Elias é o segundo personagem que é levado vivo aos céus. O terceiro é o meu Senhor e o seu Salvador Jesus, o Nazareno, o qual se rende à morte, desce ao inferno, ressuscita com um corpo em glória, por mais de 40 dias fica se manifestando com esse corpo glorificado e é levado aos céus corporeamente com um corpo glorificado, vivo à presença do Pai. A ressurreição de Jesus é infinitamente maior, mais poderosa e superior à de Elias ou à de Enoque. Mas neste momento da história, Eliseu e Elias têm a memória da experiência bem-sucedida de Enoque ter sido levado vivo aos céus. Lutero diz que todo cristão tem 3 inimigos para combater. Ele fala que nós combatemos o pecado, combatemos o mundo, o sistema, o cosmos no qual nós estamos inseridos, e nós combatemos e lutamos contra a morte, o anjo da morte, o espírito da morte. E todas as antropologias culturais, folclóricas, míticas vão dar uma imagem pejorativa para esta personalidade espiritual que vem cortar o cordão de prata, o fio espiritual que mantém a pessoa clinicamente viva. Elias, Enoque e Jesus venceram a morte. A nossa fé em Jesus é a nossa esperança de ressuscitarmos com Jesus em glória. Mas para ser levado vivo ao céu, com um corpo glorificado, você precisa ter uma vida de intimidade e comunhão com o Espírito Santo na dimensão de Elias, na dimensão de Enoque, na dimensão que o nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo demonstrou, exemplificou de uma forma prática aqui na Terra. Caso contrário é religião, caso contrário é superstição religiosa frustrada. Jesus, no Novo Testamento, vai morrer para ser o Cordeiro Pascual e completar a obra da expiação da cruz do Calvário. Elias não tinha estrutura e condições espirituais de receber sobre ele todo o pecado da humanidade. Não era essa identidade, o destino e a vocação de Elias. Por isso que Jesus tem que morrer, descer ao inferno, vencer Azazel e ressuscitar com o corpo glorificado e ficar se manifestando a Maria Madalena, aos apóstolos, aos discípulos no caminho de Emaús, a comer com eles e até a cozinhar para eles nas margens da praia, quando Pedro está em depressão, nadando no seu barco. Assa os pães, assa os peixes e vai confortando e conduzindo eles num processo de restauração emocional. Então, porque Pedro havia negado a Jesus e agora ele vai 3 vezes afirmar que o ama e que vai apacentar e confirmar a fé dos seus irmãos. Pronto. Elias, ele está caminhando, ele está passando, ele vê Eliseu, ele discerne no espírito o potencial profético de Eliseu, ele lança a capa, ele toca em Eliseu e segue o seu caminho. Aquele ato profético, aquele ato simbólico desperta o espírito de Eliseu, comunica e imparte o espírito de Eliseu, transfere a unção para Eliseu. Existem pessoas que caminham hoje comigo na escola de ativação proféticas porque eu as abracei, que Deus mandou eu abraçar elas. E aquele abraço transferiu unção, e aquele abraço comunicou amor, e aquele abraço fez com que ela se encontrasse em Cristo Jesus e se encontrasse no ministério com uma identidade e um destino alinhado com aquilo que Deus mandou eu frutificar na obra do Senhor.
Então caminhamos juntos até hoje. Outros eu tive que falar. Alguns nunca me conheceram fisicamente. Eu tenho pessoas que são discípulos, que são fiéis dizimistas, ofertantes, que pegam as apostilas, pegam as aulas, multiplicam no seu país, na sua cidade, na sua igreja local. Particularmente eu acho que elas pregam mais e melhor do que eu, porque elas conseguem fechar o raciocínio dentro do tempo, e elas pegam os mesmos fundamentos que eu ministro, as mesmas apostilas, e elas só receberam impartição de espírito pelo YouTube, por vídeos, por WhatsApp, por telefonemas, mas fisicamente, pessoalmente, nunca vieram ao meu encontro e eu nunca consegui ir ao encontro deles para ungir com óleo e impor as mãos. Isso já faz anos. Existem outros que ficam um tempo à distância, bebendo da unção e se relacionando com a unção, até que vêm fisicamente para uma imposição de mãos e uma unção com óleo, que é importante. Nos próximos dias nós vamos fazer ceias online, somente para aqueles que estão associados, ligados, conectados conosco nesta obra. Se você tem uma igreja onde você frutifica, ceie com seu pastor, honre a unção que está sobre ele, receba ferramentas ministeriais aqui conosco, multiplique esse conhecimento lá na sua igreja, mas ceie com ele. Você dizima lá naquela igreja, esporadicamente você participa com ofertas missionárias no nosso trabalho. Mas não vai quebrar essa plataforma de comunhão e de relacionamento que você tem com a sua igreja local. Isso é muito importante. Se você não tem essa plataforma e está procurando, talvez nós possamos ser a resposta da sua oração. Talvez você possa ser a resposta da nossa oração e Deus esteja gerando essa conexão no mundo espiritual. Foi o que aconteceu entre Elias e Eliseu. Elias estava passando, jogou a capa, Eliseu recebeu no espírito uma identificação. E foi atrás de Elias. Eliseu, ele é mais velho do que Elias. Eliseu, ele é careca, ele é calvo. Eliseu, ele é um empresário, ele é um agricultor. Ele tem 12 juntas de boi. Você não faz ideia do que é ter na Palestina da antiguidade 12 juntas de boi. Um boi é como se fosse um carro popular. Eu não vou dizer um carro rico, um carro importado, um carro luxuoso, um carro que ostenta. Não, carros de trabalho. Sei lá, carro de 50, 60 mil reais, carros populares que a gente usa para trabalhar nos dias de hoje. É mais ou menos esse o valor correspondente de um jumento, de um boi na antiguidade. Ele tinha 12 juntas de boi para agricultura, ou seja, ele não era um fazendeiro lascado, ele não era um fazendeiro quebrado, ele não era um fazendeiro sobrevivente, ele era um fazendeiro que tinha funcionários, ele era um fazendeiro que tinha empregados, ele era um fazendeiro que cuidava e tinha responsabilidade sobre muitas outras famílias que dependiam financeiramente da habilidade de Eliseu lavrar a terra, colher, vender, comercializar, obter lucro. E Eliseu, no seu espírito, tem um comissionamento muito radical. Nem todos que são chamados e vocacionados para o ministério entram nessa radicalidade. E também não acho que precisam entrar. Se Deus mandar ficar tempo integral, você tem que obedecer. Se Deus não mandar, não é porque todos ficam tempo integral que você deve ficar. Mas Eliseu mata as jumentas, pega o arado, faz uma lenha, faz um churrasco, faz uma fogueira, assa aquela carne, convida Elias e os vizinhos, os parentes e os funcionários, todos comem. E agora só restou cinzas. E agora Eliseu diz, eu vou seguir Elias e vou caminhar pelo mundo para ser treinado, para ouvir a Deus e falar da mente de Deus para o coração das pessoas, assim como eu vejo Elias fluindo da unção de Deus. Eu também quero uma porção dessa unção. Nessa conexão inicial, dos 50 filhos de profetas, seja da cidade de Gilgal, seja da cidade de Betel, seja da cidade de Jericó, seja das margens do Jordão, seja de onde for, o Eliseu, no seu relacionamento inicial com Elias, ele recebe já, por uma associação, por uma identificação, por uma linguagem de honra, por uma linguagem de mentoria e discipulado, ele recebe já imediatamente uma transferência de unção. Ele vai operar agora em habilidades de cura, em habilidades de multiplicação, em fenômenos quânticos da unção de Deus na vida de Eliseu, seguindo o modelo pedagógico do ministério de Elias. E isso é normal, e isso é maduro, e isso é bíblico. Jesus estabelece isso em Lucas capítulo 10. Jesus diz, saiam de casa em casa procurando os filhos da paz. Quando entrar numa casa, manifestem, ministrem a shalom que vocês carregam no espírito de vocês. Se ali houver algum enfermo, curem. Expulse os demônios, manifeste os sinais do reino de Deus, voltem e me tragam um relatório. Não façam isso sozinho, façam isso de 2 em 2.
Elias estava no ministério sozinho. Daqui em diante, Elias está no ministério em dupla, está caminhando de 2 em 2 com Eliseu. O que não quer dizer que Eliseu era o único aluno da escola de profetas ou das diversas escolas de profetas que Elias influenciava, que Elias mentoreava na Palestina da antiguidade. Só que esses outros alunos das outras cidades vão desenvolver uma espécie de um ciúme, uma inveja não muito santa de Eliseu, porque Eliseu se torna íntimo de Elias. Os outros textos vão dizer que de contínuo Eliseu deitava água e lavava as mãos, lavava os pés de Elias. Eliseu servia Elias. Sabe, um dos problemas que eu mais tenho na rede de paternidade apostólica, na rede de mobilização missionária, é quando pastores muito mais velhos do que eu pedem para mim ministrar, discipular, mentorear eles, né, dar paternidade espiritual para o ministério deles. Os da minha idade, os mais jovens do que eu, funciona muito bem, mas os mais velhos, eles têm dificuldade. Eles recebem a minha oração, eles recebem milagre através da minha vida, eles entregam uma oferta, dízimo, 1, 2, 3 meses, depois eles começam a falhar, depois eles já fogem desse assunto. Como eu não sou um cara que ligo cobrando, eu simplesmente coloco eles numa gaveta emocional. E eles acham que está tudo bem. Quando os problemas começam a acontecer, eles começam a perceber que até um determinado período eles lutavam e guerreavam com uma operação da unção. Depois eles percebem que essa operação da unção não está mais funcionando ou não está mais operando sobre a vida deles. Mas não quer dizer que eles não sejam ungidos de Deus, não quer dizer que eles com Deus não tenham o código e experiência pessoal deles com Deus. Mas por serem mais velhos, eles muitas vezes têm dificuldade de prestar relatório ou de se relacionar hierarquicamente com um cara mais jovem que é mentor de um cara biologicamente mais velho. Eliseu tinha um nível de maturidade que me impressiona, porque ele era mais velho do que Elias. Elias era biologicamente mais jovem do que Eliseu, e Eliseu conseguia honrar a unção no espírito de Elias, não o gatilho psicológico que a religião vicia a mente dos religiosos. Quer ver como existem alguns gatilhos de vício? Eu tenho um carro de 50 mil reais. Será que o Becker, para ser meu apóstolo, para ser meu pastor, para ser meu mentor espiritual, tem um carro de 100 mil reais ou o carro dele é de 50 mil reais igual ao meu? Ou será que o carro dele é de 30 mil reais? Não, porque se é de 30 mil reais, então não serve. Onde está escrito isso na Bíblia? Não, eu tenho um apartamento de 1.200.000 reais. Será que o Becker mora num apartamento financiado pelo banco ou dele está pago? Essas coisas, a religião enfeitiçou as nossas mentes. A religião, o sistema babilônico enfeitiçou a nossa mente para nos relacionar. E existem alguns pastores de algumas linhas de teologia mais neuróticas e confusas que usam isso como gatilho psicológico para se autoafirmar como aprovados de Deus. Ora, eles deviam se ajoelhar e pedir imposição de mãos para o Fernandinho Beiramar, que tem muito mais dinheiro do que todos eles do tráfico de droga lá no presídio. Se ter riqueza fosse o símbolo de autoridade e aprovação financeira. Eu entendo que a maturidade do ministro gera na vida dele estabilidade, gera na vida dele conquistas, gera na vida dele raízes. Eu entendo esses sinais, eu até creio nesses sinais. Eu só não acho que são esses sinais a plataforma de maturidade. Porque nessa relação de paternidade espiritual é comum as pessoas ficarem em crise e confusas. Quem nesse relacionamento é a rainha de Sabá? E quem nesse relacionamento é o Salomão? Às vezes um empresário bem-sucedido, que gera 5 mil empregos, vem pedir oração para mim. E aí ele começa os primeiros anos de relacionamento e comunhão espiritual comigo, quando ele está em depressão, pensando em suicídio, filho nas drogas, a esposa adulterando contra ele. Então ele facilmente se relaciona comigo como sendo a rainha de Sabá e vendo na nossa escola e nos ministros e nos professores, nos pastores da escola, o Salomão que vai dar supervisão, mentoria e ministração espiritual para a vida dele, para a família dele, para a empresa dele. Depois que essa fase demoníaca de perseguição, de vergonha, de constrangimento vai embora, ele já não consegue mais se relacionar conosco nessa perspectiva. Ele começa a acreditar que ele é o Salomão e que nós nos tornamos a rainha de Sabá. Orgulho, arrogância, emancipação, independência, essas coisas começam a entrar na mente dele. E isso é um veneno, isso é um degrau para ficar espiritualmente exposto, entregue a ele mesmo, ficar espiritualmente independente.
E o quadro de independência ativa o quadro de orfandade, que vai ativar o estado neural de rebelião, que vai ativar o diagnóstico espiritual de obstinação. Então veja que é sempre coisas muito sutis. Eliseu tinha essa maturidade ao ponto de conseguir se subordinar à liderança de Elias, sendo Elias biológica e cronologicamente mais jovem do que ele e financeiramente mais lascado do que ele. O que Elias tinha? Um prédio, um templo, mármore, cadeiras, ar-condicionado? Elias tinha um microfone da Shure de 30 mil reais? Não, Elias não tinha nada disso. E você busca isso para se submeter a uma paternidade espiritual. É porque você é cretino, é porque a sua mente tem titica de galinha. É porque você ainda vive a espiritualidade da Babilônia. Você ainda vive os tijolos vivos. Você ainda não se libertou de você mesmo. Alguém te treinou a acreditar nisso. O mundo, o sistema, o cosmos valoriza isso. E você pegou esse lixo mundano e aplicou uma teologia dentro da sua cosmoleitura de prosperidade evangélica. Arrependa-se, se liberte desses filtros, dessas superstições. O que você recebeu no espírito, aprenda a valorizar e a discernir e a honrar no espírito, sem a massagenzinha no ego. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que você viaja tanto? Porque essa é a minha identidade, esse é o meu destino. Quando eu era seminarista, meus amigos de sala de aula, de quarto, estavam comprando motos, estavam comprando seus carros. Eu tinha 3 vezes o valor daquela moto ou daquele carro em livros, porque desde os meus 14 anos de idade eu faço teologia. Eu estudo Bíblia, eu prego, eu leio livros bem mais grossos do que a sua Bíblia de teologia. Esse material custa caro. Viajar, ir em congresso, ir em seminários, nunca foi de graça. Receber imposição de mãos de homens famosos nunca foi simples. Aquele momento da oração é simples, é gratuito. Mas chegar lá envolve conexão aérea, envolve hotel, envolve restaurante, envolve táxi, envolve uma série de coisas. E aí as pessoas acham que vão ficar debaixo da pé de jaca, da árvore frondosa, e uma bola de fogo vai cair na cabeça delas, e as profecias para a identidade e o destino ministerial delas vai se cumprir. Não é assim que funciona, e se você gera essa expectativa, você vai ficar frustrado com Deus. Vai acabar pecando contra Deus. Veja que eles estão num relacionamento de mentoria, num relacionamento de intimidade. E agora, de todos os filhos de profetas que Elias influencia, Eliseu se torna o mais próximo, o mais íntimo, uma espécie de discípulo favorito. Também se torna o mais fiel à liderança de Elias. Elias muitas vezes desapareceu em redemoinho de glória e reapareceu em redemoinho de glória. Por isso a insistência do texto bíblico que eles fazem depois que Elias é levado vivo, para que Eliseu autorize eles a buscar Elias. Vai que Elias está no vale, vai que Elias está no alto de uma montanha. Muitas vezes Elias teve esse fenômeno. Elias não teve a primeira vez de desmaterializar e ser levado vivo para o céu. Não. Elias já havia sido transladado de um vale para uma montanha, de uma montanha para o vale, inúmeras vezes no seu ministério terreno aqui na terra. Quando você vê o diálogo de Elias com Obadias, Elias se manifesta a Obadias e diz: diga para Acabe, o rei safado, jaguara sem vergonha, casado com a lombisgoia da Jezabel, que eu vou me apresentar e conversar com ele. Obadias fica em pânico e Obadias diz isso: Elias, tu está tirando onda comigo? Tu está brincando comigo, Elias? Não, fala sério, porque o rei já mandou soldados para te prender, e os relatos, os testemunhos, as narrativas que nós temos é que quando os soldados cercam você, Elias, para prender você, você começa a adorar a Deus e você desaparece. E aí o Senhor te tira do alto de uma montanha e faz você aparecer no vale. O Senhor te tira lá do vale e faz você aparecer no alto de uma montanha. E assim não houve nação ou povo aonde Acabe não mandou soldados para te prenderem, e quando eles estão te cercando, estão quase te prendendo, o Senhor translada você de um canto para o outro, Elias. Fala sério, agora você vai se apresentar a Acabe? Aí Elias tranquiliza Obadias e diz: não, dessa vez eu vou me apresentar a Acabe. Fica tranquilo, Obadias, dessa vez eu não vou desaparecer, eu não vou desintegrar numa nuvem de glória, num redemoinho de fogo, num redemoinho de unção. Veja
que esses fenômenos quânticos não são de Hollywood, não são do cinema, não são dos Vingadores. Esses fenômenos quânticos pertencem à igreja, à palavra de Deus, aos homens e às mulheres de Deus cujo espírito foi treinado nesse nível de intimidade, nesse nível de comunhão. É possível ser amigo de Deus como Enoque foi. É possível ser amigo de Deus aqui, agora, hoje, como Elias foi. Tiago diz que eles eram homens sujeitos às mesmas paixões que eu e você. É possível sim sermos pequenas extensões e pequenas continuidades do grande ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, porque assim como ele morreu e ressuscitou, eu e você cremos e temos esperança de morrer e ressuscitar em glória com um corpo transformado. Eu vou fragmentar todo esse ensino em vários vídeos, para não ficar muito longo nos próximos dias, tá? Mas o que é importante dizer desse bloco de texto que nós acabamos de ler? Que Eliseu tem uma conexão emocional e espiritual com Elias de paternidade espiritual. Eu particularmente não gosto da expressão cobertura espiritual. Reconheço, entendo que ela existe, entendo que o mundo espiritual é um mundo de hierarquias, e nada contra isso, mas como foi usado muito essa expressão para oprimir, para manipular, para vender um falso senso de superioridade dominante, meio dominiciniana e opressora, eu prefiro usar a expressão paternidade espiritual. E aí sempre tem algum engraçadinho, torcedor do time do Corinthians, que chega e diz assim: ah, Becker, isso está errado, isso não está na palavra de Deus. Eu digo, por que está errado? Por que não está na palavra de Deus? Não, porque Jesus, em Mateus capítulo 23, acho que o versículo 9 diz que a ninguém chameis de vosso Pai na terra, porque só um é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis de mestres, porque só um é o vosso mestre, que é o Cristo. E aí fala que o maior dentre nós deve ser servo de todos, deve se fazer humilde e ministrar os outros. E eu quero encerrar com isso para amanhã, pegar essa base de relacionamento e unção entre Elias e Eliseu e irmos um pouco mais além. A Bíblia não pode ser, em todos os seus contextos, aplicadas literalmente, porque se é para literalmente nós castrarmos a expressão pai do nosso vocabulário, o próprio Senhor Jesus então se contradiz no seu ensino, em diversos textos que eu vou citar para você, onde ele usa a expressão pai, tá? Ele diz, num contexto de todo o capítulo 23, que você tem que começar a ler Mateus 23 lá em cima, senão você vira uma testemunha de Jeová, que não vai mais doar sangue, porque um texto fora de um contexto diz que a vida está no sangue. Você não pode aplicar esse mesmo princípio exegético hermenêutico que os nossos amigos testemunhas de Jeová aplicam sobre a doação de sangue em Levíticos, agora em Mateus 23, capítulo 9. Se você fizer, você vai entrar no caminho de maturidade. Porque Jesus diz em Mateus 10, 37, que quem amar o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Jesus fala em Mateus 15, 4, pois Deus o mandou sustentar teu pai e tua mãe. Aquele que abandona seu pai e sua mãe é réu de morte. Porque Jesus falou em Mateus 19, 5 e disse, por isso um homem deixa seus pais e junta-se, una-se a sua mulher para se formar uma só carne. Porque Mateus 19, 9 diz, honra teu pai e a tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo, e lembra do quarto mandamento. Porque Mateus 19, 29 diz que todo aquele que por mim deixar casa, irmãos, irmãs, pai ou mãe, mulher, filhos, o campos receberá 100 vezes mais, herdará a vida eterna. É a resposta de Jesus para o jovem rico. Veja que Jesus está se referindo a pais biológicos. Jesus está usando essa expressão pai biológico de uma forma social, como nós a usamos hoje em muitos outros textos bíblicos. Em Mateus 23, 9, ele está proibindo usar a expressão pai para os fariseus, que queriam roubar Deus do coração das pessoas, e os mestres, os rabones farisaicos, queriam ser Deus para as pessoas. Eles queriam que as pessoas se relacionassem com esses líderes religiosos do templo, do sistema, como se esses caras e a voz desses caras fosse Deus, quando na verdade não era Deus, né? Eles eram referenciais de Deus neuróticos, referenciais de Deus malignos. É isso que Jesus está combatendo e tem que ter o contexto do capítulo 23 inteiro do Evangelho de Mateus para entender a frase do versículo 9. Mas em outros textos, Jesus está usando a terminologia e referindo-se a seres humanos de carne e osso aqui pelo adjetivo pai.
Lucas 12, 53, opor-se-ão pai a filho, e filho a pai, mãe e filho, sogra e nora. Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e não põe em segundo lugar seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Êxodo 20, 12 fala sobre honrar o pai e a mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Dessa forma fica claro você entender que não é isolar essa frase de Jesus do seu contexto e construir agora uma teologia crítica à paternidade espiritual, porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 a 15, usa a expressão e usa o conceito de paternidade espiritual. O apóstolo Paulo fala, não vos escrevo isso para vos envergonhar, mas para admoestar-vos como a filhos queridos, filhos preciosos, filhos amados, conforme a sua tradução. Pois embora tenhais como cristãos 10.000 tutores, instrutores, amas-secas, aios, babás, conforme a sua tradução na língua portuguesa, vós não tendes muitos pais. Anunciando a boa notícia, eu vos gerei em Cristo. Paulo usa essa expressão de paternidade espiritual, que é a teologia que está na mente de Eliseu, quando Eliseu olha para Elias e grita, Eliseu, 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 meu professor, meu professor, meu professor, teacher, teacher, meu senhor, meu senhor. Não, não é nada disso. Eliseu grita, meu pai, carros e cavaleiros de Israel. Não é um pai biológico, é um pai espiritual. Mais tarde, o próprio Eliseu que diz isso quando Elias está sendo levado em glória, vivo para o céu, o próprio Eliseu escuta o rei Ezequias gritar para ele a mesma frase, no leito de morte de Eliseu. Quando ele vai abrir a janela e disparar as flechas para o oriente, e aí o rei vai dizer para Eliseu, meu pai, carros e cavaleiros em Israel. É o mesmo termo, é a mesma expressão. Por quê? Porque isso revela paternidade espiritual, mentoria, discipulado. É a conexão saudável e madura que Paulo tinha com Barnabé. Barnabé discipulou e fundamentou a fé e ajudou Paulo. Depois Paulo vai mais longe do que ele, porque a base do discipulado e da mentoria bíblica é essa base que Jesus fez com os seus apóstolos. Ora, vocês vão operar as obras que eu faço e obras maiores farão. Então não se sinta desconfortável com isso. Se tem alguma dúvida sobre a paternidade espiritual, esses textos e essas evidências bíblicas desconstroem isso na sua mente, na sua vida. Isso nasce de uma teologia protestante que tenta achar defeito nos católicos. E depois, os católicos, para tentar achar defeito nos protestantes, vão citar o Evangelho de João, onde Jesus diz, eu sou o bom pastor. Aí eles dizem, tá vendo? É pecado chamarem os líderes de vocês de pastor, porque só Jesus é o bom pastor. Se vocês chamam os seus líderes das igrejas protestantes de pastor, vocês estão pecando. E os pastores protestantes, então, para achar um defeito nos católicos, citam esse texto de Mateus 23, 9, fora do contexto, dizendo, tá vendo? O catolicismo está errado, porque chama os padres de pai e não pode. Jesus diz, a ninguém chamais de pai sobre a terra. Entenda, o contexto ali é o contexto dos fariseus, dos escribas, dos publicanos, quererem tomar no coração e na mente das pessoas a função e um lugar que é de Deus. E tomar isso para si. É uma característica de seitas. Todas as seitas vão tentar fazer você perder os vínculos familiares com o pai e mãe biológica para que os líderes da seita se tornem, então, este pai biológico na Terra. Um líder espiritual nunca substituirá um pai ou uma mãe biológica. Um líder espiritual é um líder espiritual. Ele tem uma paternidade espiritual para ministrar e abençoar você e comunicar ferramentas da palavra de Deus para a tua vida. Mas não despreze o teu pai biológico ou a tua mãe biológica. Fortaleça esses vínculos. Ah, mas ele é idólatra, ele é católico, ele é da feitiçaria, ele é do ocultismo. Não importa. Biologicamente ele é pai, ele é a mãe e ele é a autoridade de Deus na tua vida, ainda que num sistema de crença diferente do seu. Honre, ore e abençoe. E espiritualmente, com os seus tutores, com os seus aios, com os seus mentores, com os seus discipuladores na igreja, como o apóstolo Paulo usa essa expressão aos Coríntios, estabeleça um vínculo de honra, de parceria, de relacionamento. Todos esses 50 filhos e profetas
que fazem parte da escola de profetas, as diversas cidades de Elias, recebem e possuem um fragmento da unção do ministério de Elias no seu ministério, desde o primeiro dia da primeira aula que eles sentaram ali e começaram a se relacionar espiritualmente com Elias. Mas a plenitude dessa impartição, a plenitude dessa transferência de unção só vai acontecer no final da vida, no final do relacionamento. E de todos, alguém recebeu mais do que os 50. Quem recebeu mais do que os 50? Eliseu. Porque deitou mais água nas mãos de Elias, caminhou mais próximo a Elias. Eu acho que Eliseu aguentou a chatice de Elias mais do que os outros 50 filhos de profetas que eram treinados por Elias. Por isso que de todos, o que presenciou o fenômeno do transladar, do ser levado vivo para o céu, de perto foi Eliseu. Os outros assistiram o fenômeno lá de longe. E Eliseu recebe a capa, Eliseu recebe a porção dobrada numa dimensão e numa intensidade mais profunda do que todos os outros 50 filhos e profetas. O que não quer dizer que os outros também não receberam da unção de Elias. Também operaram nesse código, nessa unção, com esses sinais, com esses prodígios. Também operaram nessa unção. Mas porque a conexão emocional de honra de Eliseu com Elias foi mais profunda, ele recebeu mais no mundo espiritual. E veja que Eliseu era mais velho e calvo do que Elias. Este é o segredo da unção de Elias e Eliseu. E você vai receber isso no seu relacionamento conosco, no seu relacionamento com seus líderes, no seu relacionamento com seu pai, com sua mãe biológica ou com seus filhos. Porque deixar uma empresa para eles darem continuidade exige esse código, exige essa maturidade, exige essa saúde espiritual. Eu te abençoo com essa palavra para o devocional de hoje. Compartilhe o vídeo, comunique com o maior número possível de pessoas e se você entender no Espírito, deposite sua oferta. Mande seu pedido de oração, uma vez ao mês, jejuamos, oramos e subimos o monte com as suas necessidades. Deus te abençoe. Até o devocional de amanhã, em nome de Deus.